Olá, pedagogos, bem-vindos à nossa segunda reunião técnica. É o momento de nós fazermos as trocas de experiência aqui, de levarmos orientações para o fazer de todos os pedagogos do estado do Amazonas. Eu sou o professor Valdeni Libório, da coordenação dos anos finais, ligado ao Departamento de Políticas e Programas Educacionais. Então, na data de hoje, nós vamos estar conversando sobre o conselho de classe e também sobre a recuperação especiais. Então, são dois temas que estão ali no fazer do pedagogo e diante de algumas dúvidas, diante de algumas situações que apareceram ao longo do ano, nós vamos retomar esse tema, sabendo que ele é tão pertinente ao nosso fazer. E vamos estar iniciando aqui falando um pouquinho do conselho de classe, que ele é um tema bastante presente ali no nosso calendário e do nosso fazer. Então, no primeiro momento, vamos estar discutindo ali sobre o que é o conselho de classe. Então, o conselho de classe, ele é um tema que está ali, é um direito do estudante, no qual o estudante ele está garantindo ali a ele uma oportunidade pedagógica. Então, com esse momento do conselho de classe, é o momento de que a equipe pedagógica vai organizar toda a equipe ali da escola para que ele aconteça. Ele acontece em dois momentos. Ele acontece tanto ali no meio do ano e também no final do ano. O conselho de classe está previsto no nosso regimento, aquele que foi aprovado ali no final de 2024, através da resolução 269, então, no qual diz que o conselho de classe é um colegiado de natureza psicopedagógica interdisciplinar, ou seja, é um momento de reunião para que possa debater as situações pedagógicas. No começo do ano de 2025, nós elaboramos um documento orientador para fazermos esclarecimento dessa diferença desses dois momentos que tem do conselho de classe. Aquele que está lá no nosso calendário no mês de julho e o conselho de classe que está previsto no final do ano. Então, o conselho de classe, ele tem um detalhamento que tem que ser seguido para que possamos realmente realizar o nosso trabalho. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre essa diferença desses dois conselhos de classe. Esse do primeiro semestre, o objetivo dele é buscarmos analisar os dados dos elementos ali do primeiro e segundo bimestre, onde que os professores vão trazer as notas dos estudantes, dados relevantes para que se possa, naquele momento do primeiro conselho de classe, estar analisando. Então, este conselho de classe, o objetivo é estar analisando os dados referentes dos fatos pedagógicos que ocorreram ao longo do primeiro e segundo bimestre. Ali, naquele momento, se discute, se debate as situações, seja disciplinar, comportamental, e é claro, os resultados pedagógicos dos estudantes. E, nesse sentido, busca-se olhar para esses dados para que possamos planejar intervenções ao longo do ano, a partir do terceiro e quarto bimestre. O do final do ano ele tem um pouquinho de diferença, no qual vai estar analisando todas as situações pedagógicas do ano letivo e ali vão se debater para que possa tomar uma decisão sobre aprovação ou não desses estudantes. Então, esses estudantes submetidos a este conselho do final do ano, ali o colegiado ele debate a partir de alguns elementos e ali tem uma decisão. Então, para que esse estudante ele vá para o conselho de classe, nós temos algumas regras de acordo com o nosso regimento, que ele tem que ter, no máximo, ali nos anos finais, até 2 reprovações, e no ensino médio, até 3. Então, está previsto ali no nosso artigo 78 do nosso regimento geral, aprovado lá no final de 2024. Algumas orientações pedagógicas para esse conselho de classe, esse do final do ano principalmente. Então, é o momento de que o pedagogo busca se organizar esse conselho de classe, convocando primeiramente todos aqueles envolvidos para o conselho de classe. O que diz no nosso regimento? Aqueles estudantes que têm a partir de 18 anos, eles têm que participar desse momento do conselho. Os pais precisam ser informados que vai estar acontecendo no conselho o nome desses estudantes.
Essa lista dos que vão para o conselho precisa ser informada para todos os professores para que eles possam ter ali esses dados, ali, saber quem os estudantes que vão estar em conselho de classe. E a organizar esses espaços para que nem tenha nenhum tipo de interferência. E, é claro, solicitar ali da Secretaria da Escola as atas, que ali só através do nosso CIGEAN se consegue retirar essas atas e imprimir para que possa fazer. E um elemento importante, justamente, é orientar os professores antes do momento ali do conselho de classe. Então, que orientações são essas que devem ser observadas para que possam subsidiar a tomada de decisão lá no conselho? Então, nós trazemos à luz aqui alguns elementos. O primeiro aspecto é solicitar aos professores que eles tragam os registros pedagógicos que eles fizeram ao longo daquele ano escolar, para que eles possam observar. Aquele estudante que está submetido ao conselho do final do ano, ele tem os conhecimentos mínimos, as habilidades necessárias da BNCC. Quais são as habilidades essenciais que preconiza a BNCC? Então, nós temos as várias habilidades que a BNCC preconiza para um ano escolar. Porém, tem habilidades que elas são necessárias para que o aluno aprenda outros conhecimentos no ano seguinte, que são as habilidades essenciais. E, nesse sentido, busca-se observar se realmente esse estudante ele tem esses conhecimentos. E, às vezes, o estudante ele foi para o conselho de classe por uma questão comportamental. É um estudante que teve vários problemas de saúde ao longo do ano, então ele perdeu muitas provas. E, com isso, ele foi sendo reprovado. Porém, é um estudante que você observa, você, enquanto dados ali, observando da escrita dele de uma prova que ele fez, que ele tem uns elementos para ser aprovado. Ele tem os conhecimentos básicos, mas para isso tem que ter os registros. E, nesse sentido, observar realmente esses conhecimentos. Digamos, ele foi reprovado porque ele não fez várias avaliações ou porque ele não tem ali situações de comportamento, mas ele tem os conhecimentos mínimos para que ele possa aprender os conhecimentos do ano escolar seguinte. Então, outro elemento a ser observado, se ele tinha engajamento, se ele frequentava ali no momento das atividades dos professores. E se ao longo do ano, todas as vezes que esse aluno foi reprovado, houve realmente as recuperações necessárias para eles. Então, para cada vez, nós buscamos recuperação paralela. Então, foi realizadas as recuperações paralelas para todas as vezes que ele foi reprovado, que é um direito dele que está lá preconizado no nosso regimento e também na nossa LDB de 96. Então, se esses direitos eles foram assegurados para o estudante, para que realmente todas as oportunidades pedagógicas para ele foi oportunizada para que ele pudesse ser aprovado. Então, são questões que têm que fazer parte deste debate ali na hora de possamos tomar essa decisão. E, é claro, observar o clima escolar e a convivência, aquela questão dos comportamentos, de como que o estudante era ao longo do ano, mas esse não é o elemento principal. Às vezes, esse estudante ele vai para o conselho por uma questão de comportamento, ele não era um aluno que gostava muitas vezes, mas esse elemento, ele não pode ser o principal a ser observado ali no fazer, na tomada de decisão. E um outro aspecto a ser observado na prática pedagógica é que esse diálogo que aconteceu ali no conselho, ele não pode ficar ali no sentido de aprovar ou não aprovar o estudante. Mas aquele estudante que ele foi submetido ao conselho, ele tem várias situações pedagógicas e provavelmente ele vai ser um estudante da sua escola novamente. Então, observar para tudo aquilo que os professores relataram, aquilo que aconteceu ao longo do ano, e será subsídio para que possamos planejar o ano seguinte. Ou seja, lá no início do ano escolar, vamos olhar para aquilo que foi escrito lá na ata, do que as situações pedagógicas daquele estudante, e possamos realmente fazer já um planejamento baseado nesses dados que foram conversados ali no conselho. E, nesse sentido, aquelas situações que aconteceram no ano anterior possam ser minimizadas no ano posterior. Então, o conselho não pode ser um espaço que se conclui ali no momento final, mas que possa ser um momento de elemento de dados para o ano seguinte. E para o ano de 2025, nós temos a data do nosso conselho, que é no dia 23/12,
que a equipe vai estar se organizando. Então, essa data, ela é uma data que está no nosso calendário escolar de 2025 e ali está previsto para o 23/12 a realização do conselho de classe. E avançando para um outro tema, que é um tema que é a recuperação especial, que está previsto no nosso regimento também, que foi aprovado ali no final de 2024, através da resolução 269, que está lá na nossa plataforma Saber Mais. Então, aqueles pedagogos que não tiveram oportunidade ainda de ter acesso ao nosso novo regimento, vai lá na plataforma Saber Mais, que está previsto, está lá disponível para que possam ter todos acesso a este documento. Então, a recuperação especial, quem tem direito? Então, o estudante, ele foi para a recuperação, ele foi lá para o conselho, e mesmo assim ele não foi aprovado. Quem tem direito? Apenas os estudantes que estão nas fases finais ali de cada etapa, que são alunos do 9º ano e aluno da 3ª série do médio. Então, são estudantes que têm uma nova oportunidade de recuperação de estudos. E o critério é o mesmo que está ali no nosso conselho de classe. Então, o aluno tem que ter no máximo 2 reprovações no ensino fundamental e 3 no ensino médio. E está lá para que. E essa recuperação precisa ser feita até o final ali, até o início do ano, ao ano seguinte. E algumas observações sobre a questão da recuperação especial. Então, o estudante que ele chega lá na 1ª série, ele chega às vezes com alguns problemas ligado a algumas pendências. Então, observar se realmente conversar ali com o pedagogo, com o secretário escolar, o pedagogo, solicitar se os estudantes não trouxeram alguma pendência do ano anterior. E nesse sentido, e diante desta análise, ali fazer as intervenções devidas, inclusive aplicar essa situação pedagógica aí ligada à recuperação especial. E eu quero concluir aqui trazendo uma reflexão sobre este tema no qual nós discutimos hoje, que é uma fala aqui do Libânio, que nos diz: a avaliação é uma aprendizagem qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem, que auxilia o professor à tomada de decisões sobre o seu trabalho. Os dados relevantes se referem às várias manifestações das situações didáticas nos quais o professor e alunos estão empenhados em atingir os objetivos de ensino. Então, o Libânio nos traz à luz aqui que o nosso trabalho enquanto pessoas que tomam conta das situações pedagógicas, temos que nos basear em situações de dados. Então, os dados que vão subsidiar a nossa tomada de decisão e refletir as situações pedagógicas realmente baseadas em dados. E assim eu concluo aqui e agradeço ao trabalho de todos os senhores que realizam esse trabalho maravilhoso que é o atendimento a toda a equipe da escola, o pedagogo que ele é um sujeito que tem esse potencial de olhar, esse olhar sensível para a aprendizagem, olhar sensível para as situações pedagógicas e ali buscar soluções para que possamos cada vez mais melhorar o processo de ensino. Desde já, muito obrigado e possamos ter ali um excelente ano escolar e letivo de 2025, possamos concluir ali de acordo com aquilo que está previsto nos nossos documentos pedagógicos. Muito obrigado.